Olá, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral. Eu sou Sabrina Siqueira e estou fazendo a leitura das partes principais de Senhora, romance clássico do cearense José de Alencar, um autor nordestino, portanto, assim como Graciliano Ramos, alagoano, e Ariano Suassuna, paraibano, entre tantos outros talentos nordestinos. Viva o Nordeste! Antes de começar o episódio de hoje, deixa eu comentar novamente sobre uma expressão que toda vez que eu leio ou escuto, eu fico achando que pode ser dita de forma mais adequada. Aqui no Literatura Oral, a gente interpreta textos literários com o objetivo de aprimorar a nossa leitura dos textos que nos cercam, não apenas os literários. Então, ficar atenta ao que vem sendo dito e não repetir informações sem pensar criticamente sobre o que a gente está falando é também do meu interesse. Com relação àquela opinião de que a Terra seria plana, eu continuo vendo que muitos contrapõem esse argumento dizendo que não é plana porque é redonda. Eu até já falei sobre isso aqui em outro episódio. O termo mais adequado para contra-argumentar sobre a Terra ser plana me parece que seja dizer que ela é esférica, cheia, como uma bola de futebol. Porque plana se refere a volume, não a forma. Redonda se refere à forma, esférica se refere a volume. Um objeto pode perfeitamente ser plano e redondo, como uma pizza ou uma moeda. E esse pessoal defensor de que a Terra seria plana não nega o fato de que ela é redonda. Faz sentido isso? Se não, se eu estou falando bobagem, deixa teu comentário aqui explicando melhor. Mas isso é só um exemplo de como a gente deve receber cada informação com criticidade e não sair simplesmente repetindo as coisas sem pensar. Bom, já me aventurei em volume dos sólidos, assunto do qual não entendo nada. Deixa eu voltar rapidinho para o meu território, que é a literatura. No último episódio aqui do LO, vimos que Seixas conhece a noiva, Aurélia, e ela finge que não sabe do arranjo do casamento. Arranjo esse determinado por ela própria, que queria oferecer um dote a Seixas porque ele havia a rejeitado anos atrás, quando ela era pobre. Aí, reviravoltas de romance romântico, Aurélia ganha uma herança, fica podre de rica e manda o tutor arrumar o casamento com esse crush do passado. O romance Senhora foi publicado em 1875 e pertence à segunda geração do romantismo, que é a fase de ultrarromantismo, com relações idealizadas e mulheres descritas muito diferentemente do que são as mulheres da realidade. José de Alencar faz parte da elite política e intelectual do Brasil Império e escrevia sobre os costumes e as práticas desse grupo, como os casamentos arranjados. Na dissertação O Império e a Senhora, Memória, Sociedade e Escravidão em José de Alencar, Renato Tapioca Neto escreve que os romances do autor permitem avaliar, por exemplo, os comportamentos que provavelmente eram adotados pelas mulheres durante o período do Segundo Império. E aí ele contrasta esse ideal alencariano de feminilidade, que devia ser o ideal patriarcal da época, com o que pensavam algumas mulheres oitocentistas, como as que tinham oportunidade de se expressar por meio da imprensa. E uma dessas mulheres citadas na dissertação dele é Josefina Álvares de Azevedo, que no final do século XIX esteve à frente do jornal A Família e escrevia defendendo o direito da mulher não apenas votar, mas ser votada, ocupar cargos públicos, ser eleita. O episódio 56 do LO é sobre Josefina. Se tu ainda não escutou, depois eu vir este, procura o episódio sobre a peça dela, O Voto Feminino, que tá bem legal. Por falar nisso, aproveita, te inscreve no canal e deixa teu like para que este episódio chegue a mais pessoas. E uma outra mulher influente no final do século XIX e que contraria o ideal de feminilidade alencariano é Nísia Floresta. O ideal de feminino que as heroínas de Alencar ensinam é a mulher que só atua na vida privada e quando aparece na esfera pública é como um enfeite nos bailes.
ou ela aparece para arrumar marido ou para ser um acessório do marido. E Nísia Floresta, assim como Josefina, pessoas reais que circulavam pelo Rio de Janeiro enquanto Alencar escrevia seus romances, era emancipada. Nísia fundou colégios para meninas e morou em vários estados. Mas claro, essas duas mulheres eram exceções na sociedade. Aqui no LO também tem episódio sobre Nísia Floresta. É o episódio 41. No início do romance Senhora, o narrador conta que recebeu essa história de alguém que testemunhou os acontecimentos, o que é uma forma de aproximar a narrativa fictícia da realidade. E a narrativa teria acontecido em um tempo no passado. Alencar escreve Senhora numa época em que havia de fato uma corte no Rio de Janeiro, porque o Brasil vivia o Segundo Império de Dom Pedro II. Em relação à corte imperial, existia por parte da maioria da população uma certa curiosidade sobre os bailes e festas. Então, situar a narrativa na corte busca convencer o leitor de uma possível veracidade, já que os réis mortais não sabiam direito o que se passava nos bailes da corte. Como é um ambiente a que a maioria das pessoas não tinha acesso, bem podia ser que alguém fora do comum, como uma Aurélia Camargo, tivesse de fato existido. Aurélia é uma personagem que lê, mesmo tendo sido muito pobre, aprendeu a ler, estudou, ainda que muitos pobres fossem completamente analfabetos no Brasil Império. Já começando por aí, ela é uma exceção. O Rio de Janeiro do Segundo Reinado é uma cidade que importa muitos produtos da Inglaterra, segue a moda e a estética da França e onde a aristocracia procura fazer com que a escravidão exista de forma invisível, seja algo dado como natural e óbvio. E assim é com a escravidão nos romances de Alencar. Mas Senhora, especificamente, trata do tema da escravidão fora do convencional. Uma escravidão que não é a real, de raça, mas uma escravidão distorcida dos homens que se vendiam por dotes para casamentos arranjados. Só que é uma escravidão até por ali, porque é uma escravidão em que o escravo concorda espontaneamente com o acordo e vive muito bem. É uma escravidão disfarçada. É mais um acordo comercial do que escravidão, e nesse ponto, então, se aproxima até mais da prostituição. A personagem Seixas, quando aceita a transação comercial do casamento com Aurélia, usa essa palavra, escravo. Diz que se tornou um escravo branco, que se vendeu. Só que tem uma distância enorme da escravidão do escravo branco e do preto, né? Senhora foi publicado em 1875 e é interessante a gente olhar um pouco para como estava o espaço urbano do Rio de Janeiro de quando Alencar escreve esse romance. Entre as décadas de 1850 e 1870, aconteceu a Era Mauá, que recebeu esse nome pelos feitos do Barão de Mauá, um político e industrial. Na Era Mauá, aconteceram investimentos na área industrial, implantação de estradas de ferro, iluminação a gás em algumas ruas do Rio de Janeiro, nas principais, não nos becos onde moravam os pobres. Algumas ruas foram calçadas com paralelepípedos, criam uma inicial rede de esgotos e de abastecimento de água em moradias do centro. Sempre essas melhorias só nas ruas em que moravam pessoas brancas, com algum poder aquisitivo e onde os turistas estrangeiros iriam circular. Os pobres, escravizados, pretos, eram sempre alheios às reformas urbanas e continuavam vivendo sem esgoto, sem água encanada. Aliás, ainda hoje existem lugares no Brasil sem rede de esgoto e tratamento de água. Enquanto isso, o presidente que só fala em armas quer se reeleger. Eu tô gravando este episódio em outubro de 2022. Se tu tá ouvindo num futuro distante, tomara que ele não tenha se reeleito, né? O pesquisador Renato Tapioca Neto diz na dissertação dele que Alencar se colocou algumas vezes contra a importação de costumes europeus para o Brasil, por ser um conservador, e teria expressado essa opinião em crônicas e em vários romances, incluindo Senhora. Então, o Rio de Janeiro do tempo de Alencar tem esse contraste. Por um lado, quer se mostrar como uma cidade europeia. Por outro, era uma sociedade escravocrata.
O império se pretendia civilizado, mas era só fachada, era escravista. Metade da população do Rio de Janeiro na época era de escravos. E Alencar fazia parte do grupo que podia frequentar a corte, as festas e tudo. Ele opta por quase não fazer referência nenhuma aos escravos e às epidemias que assolavam a cidade nos verões. O Rio de Janeiro de Alencar é uma cidade quase sem escravos e sem doenças, que não tem tanta similaridade com a cidade real em que o autor morava, portanto. A crítica que Alencar faz aos casamentos de conveniência pode ser uma analogia da escravidão, porque a concessão dos dotes pelas noivas, ou pelos pais das noivas, se assemelha à compra de peças humanas. Só que é uma analogia bem branda, porque nos casamentos o marido não perde a liberdade. Esses casamentos com dotes aconteciam entre pessoas com dinheiro, porque entre os pobres os casamentos dependiam mesmo da afeição mútua. Aí se uniam para compartilhar a miséria. É dessa prática que vem a expressão bem dotada, quando determinada moça tinha um dote bom a oferecer e, consequentemente, era considerada uma mercadoria de valor no mercado de matrimônios. Na dissertação de Tapioca Neto, ele fala que os bailes da corte poderiam ser comparados a um mercado de escravos, onde as peças humanas eram expostas à apreciação dos compradores. O casamento com a Aurélia, no tempo em que ela era pobre, tinha sido rejeitado por Seixas por representar um mau negócio. Com ela pobre, ele teria que trabalhar, e ele só queria fazer bonito nos bailes da corte. Queria um sogro que impulsionasse a carreira política dele para passar a vida fazendo nada. Seixas dava muito valor à aparência porque ele via na possibilidade de um casamento bom um projeto de vida, uma chance de ascensão social. Nesse período, e para alguém como Seixas, homem branco que teve acesso a estudo, era perfeitamente aceitável ver no casamento uma carreira. Não era algo incomum ou visto com maus olhos pela sociedade. Vamos à leitura? Lembrando que eu estou lendo as partes principais e pulando algumas descrições. Capítulo 12. Reunira-se na Casa das Laranjeiras, a convite de Aurélia, uma sociedade escolhida e não muito numerosa para assistir ao casamento. A moça não aceitou a ideia de dar um baile por esse motivo, mas entendeu que devia cercar o ato da solenidade precisa, para tornar bem notória a espontaneidade de sua escolha e o prazer que sentia com esse enlace. Depois da cerimônia, começaram os parabéns, que é de estilo dirigir aos noivos e a seus parentes. Só então reparou-se na presença de uma senhora de idade, que ali estava desde o princípio da noite. Era Dona Camila, mãe de Seixas, que saíra de sua obscuridade para assistir ao casamento de seu Fernando e, sentindo-se deslocada no meio daquela sociedade, retirou-se com as filhas logo depois de concluído o ato. Por volta das 10 horas despediram-se as famílias convidadas. Encaminhou-se então Lemos com Seixas para aquela parte da casa onde ficavam os aposentos que Aurélia destinara a seu marido, os quais estavam preparados com muito luxo e, sobretudo, com uma novidade de muito gosto. Meu amigo, o senhor está casado, pelo que já lhe dei os meus parabéns. Falta-me, porém, cumprir um dever que me cabe como tutor que fui de sua mulher e a quem nesta noite ainda faço as vezes de pai. Tirando do bolso uma argola de chaves, o velho passou a abrir os diversos móveis, enquanto expedia-se nessa tarefa e ia falando. Vou ter a satisfação de o instalar em seus novos aposentos. Bem reconheço a mão de Aurélia, estou sentindo em todos estes objetos o aroma que exala de sua beleza, disse Seixas, inebriado de felicidade.
Foi ela, sim senhor, que se incumbiu disso, mas ainda não viu tudo. Olhe o enxoval. Lemos mostrou então as gavetas e prateleiras dos guarda-roupas e cômodas, atopetados das várias peças de vestuário, feito de superior fazenda e com maior apuro. Nada faltava do que pode desejar um homem habituado a todas as comodidades da moda. No tocador, se o tabuleiro de mármore ostentava toda a casta de perfumarias, as gavetas continham cópias de joias próprias de um cavalheiro elegante. Algumas havia de grande preço, como o anel de rubi e uma abotoadura completa de brilhantes. Tudo isto lhe pertence, disse o velho terminando o inventário. É coisa lá da pequena, não entrou em nosso ajuste. Seixas experimentou a sensação, igual a do homem que no meio de um sonho aprazível fosse arremessado a um pântano e acordasse chafurdado na torpe realidade. A palavra ajuste, ali naquele instante, quando acabava de santificar pelo juramento o eterno amor que votava a sua esposa, quando estava se revendo em sua lembrança de que a moça deixara impregnada a cada passo o luxo e elegância daqueles aposentos, essa palavra proferida sem intenção pelo velho infligiu-lhe a mais acerba das humilhações. Entretanto, Lemos fechava as portas e gavetas que tinha aberto e terminou apresentando a Seixas a argola de chaves. Aqui tem, meu caro, só uma chave não lhe posso eu dar, é dali. O velho indicou, na extrema de um breve corredor, uma porta oculta por um reposteiro de seda azul com flecha dourada. Quando aquela porta abrir-se, não haverá em todo este rio um maganão mais feliz. E o velho, repicando a sua fustigante risadinha de falsete, tornou ao salão, onde encontrou 5 negociantes, velhos camaradas, que a seu pedido se haviam demorado e achavam-se um tanto embrulhados com a história. Ó, Lemos, não dirás que fazemos nós ainda a esta hora aqui? Querem ver que o brejeiro pretende fazer o negócio com toda a solenidade. Vocês não viram o tabelião? É verdade, chamaram-no agora mesmo, e nós seremos as testemunhas. Aqui desafogaram-se os sujeitos em boas risadas. Quase que adivinharam vocês, disse o Lemos. Venham cá e verão o que é. Na saleta, onde Lemos introduziu seus amigos, estava sentado à mesa do centro um tabelião, que assistira à cerimônia como convidado e parecia agora em atitude de exercer algum ato do ofício. Pela porta-fronteira acabava de entrar Aurélia em companhia de Dona Firmina. A moça trazia nos ombros uma peliça de caxemira cinzenta, que disfarçava seu traje de noiva, cingindo-lhe a cabeça com um frouxo capuz. A auréola de júbilo que resplandecia-lhe a beleza quando ajoelhada aos pés do altar e ao lado do noivo não se ofuscara, mas ia empalidecendo. Às vezes, súbito eriçamento estremecia-lhe o talhe delicado. Percebia-se nesses momentos um eclipse da luz íntima, como o vágado de uma lâmpada a apagar-se. Ela sentou-se defronte do tabelião, aos lados da mesa tomaram lugar Lemos e os outros negociantes. Peço aos senhores que me desculpem este incômodo e aceitem meu reconhecimento por sua bondade em acompanhar-me neste capricho. Houve uns protestos murmurados. É minha última excentricidade, tornou Aurélia com adorável sorriso. Ainda estou me despedindo da vida de moça, por isso mereço alguma indulgência. Demais, pensando bem, não é tão extravagante o que faço agora, pois o testamento também faz parte da confissão. Quero aproveitar este momento em que ainda sou senhora de mim e das minhas vontades, para declarar a última, que também foi a primeira de minha vida. Apesar da garridice com que proferiu a moça estas palavras e da graça jovial que o seu mago sorriso espargia sempre em torno de si, um sentimento de vaga e indefinível tristeza pungiu as pessoas presentes, especialmente quando Aurélia entregou ao tabelião o testamento por ela, escrito em uma folha perfumada de papel cetim, a gume dourado, com o monograma AC em relevo escarlate. A associação de 2 atos tão opostos, a aurora da existência e sua despedida, da ideia da morte, a entrelaçar-se naquela mocidade tão rica de todas as prendas, a grinalda de noiva cingindo uma fronte a desfalecer, esse contraste era para deixar funda impressão no ânimo. Aviou o tabelião o termo de aprovação com as fórmulas consagradas, e no meio do mais profundo silêncio,
restituiu à moça o testamento já cerrado, com um torçal de seda e pingos de lacre dourado, cujo perfume derramou-se pela sala. Ao despedir-se da pupila, Lemos apertou-lhe a mão. Desejo-lhe que seja muito e muito feliz. Se o não for, será minha e minha só a culpa, respondeu a moça agradecendo-lhe. Dona Firmina quis acompanhar a moça ao toucador para prestar-lhe os serviços de camareira de honra, que são de costume e privilégio da mãe, e na falta desta, da mais próxima parenta. Recusou Aurélia, abraçando a velha senhora, disse-lhe comovida, reze por mim. Ficando só, a moça fechou a chave à porta da saleta e murmurou, enfim. Em todo aquele lado da casa não havia senão ela e seu marido. Afastemos indiscretamente uma dobra do reposteiro que recata a câmara nupcial. É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante que realça o azul celeste do tapete de rico recamado de estrelas e a bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis. A um lado, 2 estatuetas de bronze dourado representando o amor e a castidade sustentam uma cúpula oval. Por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho, percebe-se o molde elegante de uma cama de pau cetim, pudicamente envolta em seus véus nupciais e forrada por uma colcha de chamalote, também cor de ouro. Correu-se uma cortina e Aurélia entrou na câmara nupcial. Aurélia atravessou o aposento e, chegando à porta que ficava fronteira àquela por onde entrara, curvou de leve a cabeça, recolhendo-se para escutar, mas não ouviu senão o arfar do seio que ofegava. Afastou-se rapidamente e foi atirar-se a uma das poltronas, em um gesto de desânimo, cruzando as mãos e erguendo-as ao céu com um olhar repassado de angústia. Meu Deus, por que não me fizeste como as outras? Por que me deste esse coração exigente, soberbo e egoísta? Posso ser feliz como tantas mulheres neste mundo. Não é o néctar divino que eu sonhei, não, mas dizem que embriaga a alma e faz esquecer. O espírito de Aurélia rastreou a ideia que despontava e por algum tempo como que embalou-se num sonho. Não, exclamou arrebatadamente. Seria a profanação deste santo amor que foi e será toda a minha vida. Ergueu-se, deu algumas voltas pela câmara nupcial, acariciando com os olhos todos estes móveis e adereços que ela escolhera para ornarem o regaço de sua felicidade e nos quais tinha como que esculpido suas mais queridas esperanças. Depois que assim repassou-se das reminiscências que lhe acordavam esses objetos, foi rever-se no espelho e enviou à sua feiticeira imagem, reproduzida no cristal, um sorriso de indefinível expressão. Dirigiu-se então à porta, onde pouco antes escutara, deu volta à chave. Como tardaste, Aurélia, disse ele queixoso. Tinha um voto a cumprir, quis emancipar-me logo de uma vez para pertencer toda a meu único senhor, respondeu a moça galanteando. Não me mates de felicidade, Aurélia, que posso eu mais desejar neste mundo do que viver a teus pés, adorando-te, pois que és a minha divindade na terra. Seixas ajoelhou aos pés da noiva, tomou-lhe as mãos que ela não retirava. A moça com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira, a fronte reclinada, escutava as falas de seu marido. Toda ela se embebia dos eflúvios de amor de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. É então verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia. E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe o disse já? Então nunca amou a outra. Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Aurélia estava lívida e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizara. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. Aurélia, que significa isto?
Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a essa cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido! Exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Aurélia proferiu essas palavras, desdobrando um papel no qual Seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao Lemos. Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Seixas, trespassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação, a princípio ficara atônito. Depois, quando os assomos da irritação vinham sublevando-lhe a alma, recalcou-os esse poderoso sentimento do respeito à mulher, que raro abandona o homem de fina educação. Penetrado da impossibilidade de retribuir o ultraje à senhora a quem havia amado, escutava imóvel, cogitando no que lhe cumpria fazer, se matá-la a ela, matar-se a si ou matar a ambos. Aurélia, como se lhe adivinhasse o pensamento, esteve por algum tempo afrontando-o com inexorável desprezo. Agora, meu marido, se quer saber a razão por que o comprei, de preferência a qualquer outro, vou dizê-la, e peço-lhe que não me interrompa. Deixe-me vazar o que tenho dentro desta alma e que há 1 ano a está amargurando e consumindo. A moça apontou a Seixas uma cadeira próxima. Sente-se, meu marido. Com que tom acerbo e excruciante lançou a moça esta frase, meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo ervado de cáustica ironia. Seixas sentou-se. Dominava-o a estranha fascinação dessa mulher, e ainda mais a situação incrível a que fora arrastado. Segunda parte, quitação. 2 anos antes deste singular casamento, residia à Rua de Santa Teresa uma senhora pobre e enferma. Era conhecida por Dona Emília Camargo. Tinha em sua companhia uma filha já moça, a que se reduzia toda a sua família. Passava por viúva, embora não faltassem malévolos para quem essa viuvez não era mais do que manto decente a vendar o abandono de algum amante. Havia uns laivos de verdade nessa injustiça suspeita. Quando moça, Dona Emília Lemos teve inclinação por um estudante de medicina, que dela se apaixonara. Certo de que seu afeto era retribuído, Pedro de Souza Camargo, o estudante, animou-se a pedi-la em casamento. Vivia Emília na companhia do senhor Manuel José Correia Lemos, seu irmão mais velho e chefe da família. Tratou este de colher informações acerca do moço. Veio ao conhecimento de que era filho natural de um fazendeiro abastado, que o mandara estudar e tratava-o à grande. Não o tinha, porém, reconhecido, o que era de suma importância, pois além de existir a mãe do fazendeiro lá para as bandas de Minas, o sujeito ainda estava robusto e podia bem casar-se e ter filhos legítimos. À vista dessas informações, entendeu Lemos que não se podia prescindir de certas formalidades, dispensáveis no caso de ser o rapaz herdeiro necessário. O irmão de Emília era apenas remediado e já custava-lhe bem aguentar com o peso de 12 pessoas que tinha às costas para arriscar-se ainda ao contrapeso de mais esta nova família em projeto. Por nossa parte, não há dúvida, meu camaradinha, arranja a licença do papai ou reconhecimento por escritura pública, o resto fica por minha conta. Era uma recusa formal, porquanto Pedro Camargo jamais se animaria a confessar o seu amor ao pai, que lhe inspirava desde a infância, pela rudeza e severidade da índole, um supersticioso terror.
Sua família me repele, Emília, porque sou pobre e não posso contar com a herança de meu pai, disse o estudante a primeira vez que encontrou-se com a namorada. A irmã de Lemos sabia pelas explicações dos parentes que efetivamente era aquele o motivo da recusa. Ela o repele porque é pobre, senhor Camargo, mas eu o aceito por essa mesma razão. Quer ser minha mulher ainda, Emília, apesar da oposição de seus parentes? Apesar de não ser eu mais do que um estudante sem fortuna? Desde que o motivo da oposição de meus parentes não é outro senão sua pobreza, sinto-me com forças de resistir. Que maior felicidade posso eu desejar do que partilhar sua sorte, boa ou má? Eu não me animava a pedir-lhe esta prova de amor, Emília, você é um anjo. 15 dias depois, Pedro Camargo parava à porta de Lemos em um carro. Era a hora do chá. Estavam todos na sala de jantar. Emília, que se recolhera a pretexto de incômodo, desceu a escada sem que a percebessem. No dia seguinte, pela manhã, Lemos, de jornal aberto, tomava nota dos anúncios, tarefa habitual com que estreava o dia, quando lhe entregaram uma carta. A capa era de relevos e o conteúdo um quarto de papel cetim com estas palavras: Pedro de Souza Camargo e Dona Emília Lemos Camargo têm a honra de participar a Vossa Senhoria o seu casamento. Na casa de Lemos ninguém acreditou em semelhante casamento. Para a família, a moça não era senão a amante de Pedro Camargo e, por conseguinte, uma mulher perdida. Entretanto, o casamento fora celebrado na matriz do Engenho Velho, em segredo, mas com todas as formalidades, pois os noivos eram maiores e haviam requerido as dispensas necessárias. Por esse tempo, o fazendeiro Lourenço de Souza Camargo recebeu o aviso de que o filho vivia com uma rapariga que tirara de casa da família. Despachou imediatamente o velho, um de seus camaradas, o mais decidido, com intimação ao filho para recorrer-lhe à fazenda no prazo de 1 semana. O emissário trazia a ordem terminante de conduzi-lo à força caso não obedecesse. Pedro Camargo arrancou-se aos braços de sua Emília, prometendo-lhe voltar breve para não mais separarem-se. Passados os primeiros assomos da irritação do velho, aproveitaria qualquer ocasião para confessar-lhe tudo. O pai, que o amava, não lhe negaria o perdão de uma falta irremediável e santificada pela religião. Faltou, porém, ao moço a coragem para afrontar novamente as iras do fazendeiro com a revelação de seu casamento. Preparava-se, fazia firme tensão, mas no momento propício fugia-lhe a resolução. Assim correram os dias e prolongou-se a ausência de Pedro Camargo. Escrevia ele a sua Emília longas cartas cheias de ternura e protestos, nas quais prometia-lhe partir dentro em poucos dias para levá-la à fazenda. Ao mesmo tempo, e por intermédio de um amigo, remetia à mulher os meios de prover a sua subsistência, enquanto não podia chamá-la para sua companhia, o que se realizaria logo que revelasse ao pai o segredo do casamento. Emília muito sofreu com essa ausência. Ao cabo de 1 ano, desvanecidas, se não dissipadas as suspeitas do velho fazendeiro, consentiu ele que o filho viesse à corte de passagem. Reviram-se os dois esposos depois de tão longa ausência e amaram-se nesses poucos dias por todo o tempo da separação. Encontrou Pedro Camargo já com 2 meses o seu primeiro filho, a que deu o nome de Emílio, apesar das instâncias da mãe que instava por Pedro. Não, Pedro não, é o nome de um infeliz, respondia o marido com os olhos cheios de lágrimas. Refletira que, sabendo de seu casamento, talvez se irritasse o velho fazendeiro e destruísse de repente essa aventura que lhe coubera em partilha a ela e seu marido. Além de que Pedro Camargo era filho natural ainda não reconhecido. Seu futuro dependia exclusivamente da vontade do pai, que podia abandoná-lo como a um estranho, deixando-o reduzido à indigência. Essa circunstância influiu muito no espírito de Emília, não por si, que não tinha ambição, mas era esposa e mãe. A esse tempo, já lhe havia nascido também uma filha que chamou-se Aurélia, por ter sido este o nome da mãe de Pedro Camargo, infeliz rapariga, que morrera da vergonha de seu erro. Convencida do perigo de revelar o segredo de seu casamento, Emília condenou-se a uma existência não somente obscura, mas suspeita. Refugiava-se no isolamento, confortava-se com a esperança da reparação.
Cresceram os 2 filhos de Camargo, ambos eles receberam excelente educação. As liberalidades do velho fazendeiro permitiam que Pedro tratasse a família com decência e abastança, tanto mais quando não tinha ele coisa com que distraísse dinheiro daquele honesto emprego, a não ser o seu modesto vestuário. Haviam decorrido 12 anos depois do casamento de Pedro Camargo e estava ele com 36, quando seu caráter fraco e irresoluto foi submetido a uma prova cruel. Por diversas vezes mostrara o fazendeiro ao filho desejos de vê-lo casado, mas essas veleidades sem alvo determinado passavam, e as labutações da vida rural distraíam o velho das preocupações domésticas. Pedro Camargo quitava-se deste perigo com um pequeno susto. Afinal, porém, o pai exigiu formalmente dele que se casasse e indigitou-lhe a esposa já escolhida. Era a filha de um rico fazendeiro da vizinhança. Tinha ela completado os 15 anos. Antes que a notícia deste dote sedutor chegasse à corte, tratou o velho Camargo de arranjá-lo para o filho. Pedro opôs à vontade do pai a resistência passiva. Nunca se animou a dizer não, mas também não se moveu para cumprir as recomendações ou antes ordens que lhe dava o fazendeiro. Este esbravejava, ele abaixava a cabeça e, passada a tormenta, caía outra vez à inércia. Quando o fazendeiro viu que, apesar dos seus ralhos e gritos, o filho não se decidia a visitar a moça, irou-se por modo que ameaçou expulsá-lo de casa se não montasse a cavalo naquele mesmo instante para ir à fazenda vizinha ver a noiva e reiterar ao pai o pedido feito em seu nome. Pedro Camargo não disse palavra, desceu a estrebaria, selou o animal, pôs a garupa sua maleta e partiu, mas não para a fazenda vizinha. Foi ter a um rancho, onde contava demorar-se o tempo preciso para dar alguma direção à sua vida. Durante essa provança, tinha continuado a escrever à mulher, mas ocultou-lhe o transe porque estava passando para não afligi-la. A resistência à vontade do pai, a quem acatava profundamente, e as sublevações de sua consciência contra o receio de confessar a verdade, abalaram violentamente o robusto organismo desse homem, forte para os trabalhos físicos, mas não feito para essas convulsões morais. Pedro Camargo foi acometido de uma febre cerebral e sucumbiu no rancho, aonde procuraram abrigo, longe dos socorros e quase ao desamparo. Apenas teve para acompanhá-lo em seus últimos instantes um tropeiro que vinha para a corte. Trazia o infeliz consigo cerca de 3 contos de réis, que desde certo tempo começara a juntar com a intenção de estabelecer-se em alguma modesta rocinha, onde pudesse viver tranquilo com a família. A sorte não consentiu. Confiou ele o dinheiro ao tropeiro, pedindo-lhe que o entregasse de sua parte à sua mulher. Recomendou-lhe, porém, que não contasse o desamparo em que o vira, para não acabrunhá-la ainda mais. Cumpriu o tropeiro o encargo com uma probidade, de que ainda se encontram exemplos frequentes nas classes rudes, especialmente do interior. Emília cobriu-se do luto e não despiu senão para trocá-lo pela mortalha. Mais negro, porém, e mais triste do que o vestido, era o dó de sua alma, onde jamais brotou um sorriso. A viuvez tornou ainda mais isolada e recolhida a existência de Emília, acrescentando-lhe a indiferença e desapego do mundo. O único elo que aprendia a terra eram seus filhos, mas tinha o pressentimento de que não permaneceria muito tempo com eles. O marido a chamava, abandonou-se àquela atração que aproximava a doente a quem mais amara e a desprendia aos poucos do espólio que ainda a retinha neste vale de lágrimas. Só uma inquietação a afligia ao pensar no próximo termo de seu infortúnio. Era a lembrança do desamparo em que ia ficar sua filha Aurélia, já nesse tempo moça, na flor dos 16 anos. De sua família não podia Emília esperar arrimo para a órfã. As relações, cortadas por ocasião de seu casamento, nunca mais se haviam reatado. Os parentes continuavam a considerá-la mulher perdida e evitavam o contágio de sua reputação. Do sogro também já recebera a pobre viúva o desengano. Depois do falecimento do marido, e logo que a dor lhe permitiu outros cuidados, escrevera ao Lourenço de Souza Camargo, revelando-lhe o segredo do casamento.
e implorando sua proteção para os filhos de seu filho. O fazendeiro, da mesma forma que os parentes de Emília, não acreditou na realidade de um casamento oculto até aquela época, e do qual não aparecia documento ou outra prova. A carta da viúva só lhe revelou a continuação de relações que ele supunha desde muito extintas. Atinando que fora a influência dessa mulher a causa da desobediência do filho, lançava-lhe a culpa da desgraça que sobreveio, esquecido de que ninguém sofrera tanto como ela, pois além da viuvez, a morte do marido deixava-lhe a pobreza e a desonra. Ainda assim, nessa disposição de ânimo, foi generoso o Camargo. Mandou entregar a Emília um conto de réis, dinheiro cru e seco, sem uma palavra de consolo ou de esperança. A pessoa que o levou à viúva fez-lhe sentir que tão avultada esmola devia livrar o fazendeiro de futuras importunações. O Emílio, que podia ser o amparo natural da irmã quando viesse a faltar-lhe a mãe, não estava infelizmente nas condições de receber o difícil encargo. Não lograva destrinchar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos e oscilações do mercado monetário. Chegava a casa com a sua tábua de câmbios, o preço corrente, a cotação da praça e as notas que lhe havia dado o corretor. Sentava-se à mesa, preparava o tinteiro e o papel, mas não havia meio de começar. Ao cabo, chorava de raiva. Corria então Aurélia a consolá-lo, tirava-o do desespero, animava-o a tentar a operação, e para suster-lhe os esforços, ia auxiliando-lhe a memória e dirigindo o cálculo. A natureza dotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento, que se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ducibilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. O que o irmão não conseguira em meses de prática foi para ela estudo de uma semana. Desde então, o caixeiro que ia à praça receber as ordens do patrão e levar-lhe os recados era o Emílio, mas o corretor, que fazia todos os cálculos e operações, ou arranjava o preço corrente, era a Aurélia. Assim poupava a menina um desgosto ao irmão e o mantinha no emprego a tanto custo arranjado. Bem se vê, pois, que Emílio, longe de prometer um amparo à irmã, ao contrário, tinha de ser, se já não era, um oneroso sacrifício para a menina, obrigada a consumir com ele o tempo e os poucos recursos fruto de seu trabalho. Nestas circunstâncias, a mãe só via para a filha o natural e eficaz apoio de um marido. Por isso não cessava de tocar a Aurélia neste ponto e a propósito de qualquer assunto. Se vinha a falar-se de sua moléstia, que fazia rápidos progressos, dizia Emília à filha: "O que me aflige é não ver-te casada, mais nada." Quando lembravam-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo e a esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando elas na indigência, acudia a viúva: "Ah, se eu te visse casada!" Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando por todos os modos tornar-se pesada e incômoda à filha. Envolvera-se ainda em vida em uma mortalha de resignação, que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a botica. Os arranjos domésticos, mais escassos na casa do pobre, porém de outro lado mais difíceis, cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as contas do Emílio e outros, tomavam-lhe uma parte do dia. A outra parte ia-se em trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo para chegar à janela, à exceção de algum domingo em que a mãe podia arrastar-se até a igreja, à hora da missa, e de alguma volta à noite acompanhada pelo irmão, não saía de casa. Essa reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia: "Vai para a janela, Aurélia." "Não gosto", respondia a menina. Outras vezes, ante a insistência da mãe, buscava uma desculpa: "Estou acabando este vestido." Emília calava-se, contrariada. Uma tarde, porém, manifestou todo o seu pensamento. "Tu és tão bonita, Aurélia, que muitos moços, se te conhecessem, haviam de apaixonar-se. Poderias então escolher algum que te agradasse." Em sua ingenuidade, não compreendia Aurélia a ideia do casamento refletido e preparado, mas a insistência de sua mãe, inquieta pelo futuro, fez que ela se ocupasse com essa face da vida real. Reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho da imaginação, talvez nunca se realizasse,
o sossego de sua mãe primeiro e depois seu próprio destino, pois que sorte a esperava se tivesse a desgraça de ficar só no mundo. O golpe que sofreu por esse tempo ainda mais a dispôs ao sacrifício de suas aspirações. Emílio, recolhendo-se muito fatigado, uma tarde de excessivo calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio. A consequência foi uma febre de mau caráter que o levou em poucos dias. A viúva, que mal resistira ao golpe da perda do filho, ainda mais se aterrava agora com o isolamento em que ia deixar Aurélia. Se Emílio não prometia à irmã um arrimo, em todo caso, era uma companhia e podia dar-lhe ao menos a proteção material, quando não fosse senão de sua presença. Redobraram, pois, as insistências da pobre viúva, e Aurélia, ainda coberta do luto pesado que trazia pelo irmão, condescendeu com a vontade da mãe, pondo-se à janela todas as tardes. Foi para a menina um suplício cruel essa exposição de sua beleza com a mira no casamento. Não tardou que a notícia da menina bonita de Santa Teresa se divulgasse entre certa roda de moços que não se contentam com as rosas e margaridas dos salões e cultivam também com ardor as violetas e cravinas das rótulas. A solitária e plácida rua animou-se com um trânsito desusado de tílbures e passeadores a pé, atraídos pela graça da flor modesta e rasteira, que uns ambicionavam colher para a transplantar ao turbilhão do mundo. Outros apenas se contentariam de crestar-lhe a pureza, abandonando-a depois à miséria. Os olhares ardentes e cúpidos dessa multidão de pretendentes, os sorrisos contrafeitos dos tímidos, os gestos fatos e as palavras insinuantes dos mais afoutos quebravam-se na fria impassibilidade de Aurélia. Não era a moça que ali estava à janela, mas uma estátua, ou com mais propriedade, a figura de cera do mostrador de um cabeleireiro da moda. A menina cumpria estritamente a obrigação que se tinha imposto, mostrava-se para ser cobiçada e atrair um noivo. Mas além dessa tarefa de exibir sua beleza, não passava. Os artifícios de galanteio com que muitas realçam seus encantos, a tática de ratear os sorrisos e carinhos ou negaciá-los para irritar o desejo, nem o sabia Aurélia, nem teria coragem para usá-los. Depois de 1 hora de estação à janela, recolhia-se para começar o serão da costura, e de todos aqueles homens que haviam passado diante dela, com a esperança de cativar-lhe a atenção, não lhe ficava na lembrança uma fisionomia, uma palavra, uma circunstância qualquer. No primeiro mês, a investida dos pretendentes não passou de uma escaramuça. Rondas pela calçada, cortejo de chapéus, suspiros ao passar, gestos simbólicos de lenço, um elogio a meia voz e presentes de flores que a menina rejeitava, tais eram os meios de ataque. Breve, porém, começou o assalto em regra, e quem abriu o exemplo foi pessoa já muito nossa conhecida e da qual não se podia esperar semelhante desembaraço. O Lemos, que andava sempre metido na roda dos rapazes, veio a saber do aparecimento da bisca da rua de Santa Teresa. Entendeu o árdego velhinho que, em sua qualidade de tio, cabia-lhe um certo direito de primazia sobre esse bem de família. Entrou na fileira. À tarde fazia volta pela rua de Santa Teresa para conversar um instante com a sobrinha, a quem desde o primeiro dia se dera a conhecer. Aurélia teve grande contentamento por ver o tio. A afabilidade com que lhe falara ele encheu-a da esperança de uma próxima reconciliação com a família. Temendo a oposição do pundonor ofendido de sua mãe, ocultou dela a ocorrência. Nos dias seguintes, medrou a esperança da menina. A estada à janela deixara de ser-lhe intolerável. Já havia um interesse que a demorava ali, a espiar o momento em que apontasse o tio no princípio da rua. Ela, que não tinha para os mais elegantes cavalheiros um pálido sorriso, achou de repente em si, para seduzir o velhinho, o segredo da gentileza e faceirice, que é como a fragrância da mulher formosa. O restabelecimento das relações entre Dona Emília e o irmão interessava Aurélia muito intimamente. Assegurando-lhe um arrimo para o futuro, essa conciliação não só restituiria o sossego à mãe, como lhe pouparia a ela essa espera ao casamento, que era para a pobre menina uma humilhação.
Foi para a turba dos apaixonados arruadores grande assombro e maior escândalo esse de verem todas as tardes, recostado insolentemente à janela de Aurélia, o rolho velhinho, conversando e brincando na maior intimidade com a menina. Ignorantes do parentesco, atribuíam essas liberdades a uma preferência inexplicável, pois o Lemos, notoriamente pobre, se não arrebentado, carecia do condão que dispensa todas as virtudes, o dinheiro. O sagaz velhinho tratou de aproveitar a disposição de ânimo da sobrinha antes que alguma circunstância fortuita viesse perturbar essas relações íntimas por ele tecidas com habilidade. Uma tarde, depois de ter borboleteado com Aurélia, como de costume, fazendo-a rir, despediu-se, deixando entre as mãos da sobrinha uma carta, faceira de capa floreada, com emblema de miosótis no fecho. Recebeu a Aurélia de leve surpresa, mas logo, acudindo-lhe uma ideia, guardou-a no seio palpitante da esperança que enchia-lhe a alma. Essa carta devia ser a mensageira da conciliação por ela tão ardentemente desejada. Ao fechar da noite, correu à alcova para ler. As primeiras palavras foi-lhe congelando nos lábios o sorriso que os floria, até que se crispou em ânsia. Dobrou friamente o papel, que fechou em seu cofrezinho, e foi ajoelhar-se à beira da cama, diante do crucifixo, suspenso à cabeceira. Como a andorinha, que não consente-lhe mancha as penas a poeira levantada pelo vento, e revoando molha constantemente as asas na onda do lago, assim a alma de Aurélia sentiu a necessidade de banhar-se na oração e purificar-se do contato em que se achara com essa voragem de torpeza e infâmia. A carta do Lemos era escrita no estilo banal do namoro realista, em que o vocabulário comezinho da paixão tem um sentido figurado e exprime a maneira de gíria, não os impulsos do sentimento, mas as seduções do interesse. O velho acreditou que a sobrinha, como tantas infelizes arrebatadas pelo turbilhão, estava à espera do primeiro desabusado que tivesse a coragem de arrancá-la da obscuridade onde a consumiam os desejos famintos e transportá-la ao seio do luxo e do escândalo. Apresentou-se, pois, francamente como empresário dessa metamorfose, lucrativa para ambos, e acreditou que Aurélia tinha bastante juízo para compreendê-lo. Quando, no dia seguinte à entrega da carta, notou que a rótula fechava-se obstinadamente à sua passagem, conheceu o Lemos, que tinha errado o primeiro tiro, mas nem por isso desacorçoou do projeto. Ainda não chegou a ocasião, pensou ele. O velho rapaz arranjara para seu uso, como todos os homens positivos, uma filosofia prática de extrema simplicidade. Tudo para ele tinha um momento fatal, a ocasião. A grande ciência da vida, portanto, resumia-se nisto: espiar a ocasião e aproveitá-la. Entendeu lá para si que o moral da sobrinha não se achava preparado para a resolução que devia decidir de seu destino. O que lhe cumpria, a ele, Lemos, era espreitá-la durante a transformação para intervir oportunamente e dessa vez tinha certeza de que não falharia o alvo. O exemplo do velho estimulou os mais animosos. Um deles, confiando na audácia, pôs em sítio a rótula, especialmente à noite, quando Aurélia cozia a claridade do lampião junto ao aparador. Pelas grades ia o conquistador insinuando súplicas e protestos de amor, com que perseguia a moça, insistindo para que lhe acudisse à rótula ou lhe recebesse mimos e cartinhas. Após este, seguiam-se outros. Conservava-se Aurélia impassível e tão alheia a essas competências que parecia nem ao menos aperceber-se delas. Algumas vezes assim era. Distraía-se com suas preocupações, de modo que ficava estranha aos rumores da rua. Todavia, aquelas importunações a incomodavam e, sobretudo, a insultavam. Como não cessassem, acabaram por inspirar-lhe uma resolução em que já se revelavam os impulsos de seu caráter. Certa noite, em que um dos mais assíduos namorados a impacientou, ergueu-se Aurélia, muito senhora de si, e dirigiu-se à rótula, que abriu, convidando o conquistador a entrar. Este, tomado de surpresa e indeciso, não sabia o que fizesse, mas acabou por aceder ao oferecimento da moça. «Tenha a bondade de sentar-se», disse Aurélia, mostrando-lhe o velho sofá encostado à parede do fundo. «Eu vou chamar minha mãe».
O leão quis impedi-la e, não conseguindo, começava a deliberar sobre a conveniência de eclipsar-se quando voltou Aurélia com a mãe. A moça tornou a costura e Dona Emília, sentando-se no sofá, travou conversa com sua visita. As palavras singelas e modestas da viúva deixaram no conquistador a convicção da inutilidade de seus esforços. A beleza de Aurélia só era acessível aos simplórios que ainda usavam no meio trivial e anacrônico do casamento. Este incidente foi o sinal de uma deserção que operou-se em menos de um mês. Toda aquela turba de namoradores debandou em roda batida, desde que pressentiu os perigos e escândalos de uma paixão matrimonial. Assim, recobrou Aurélia sua tranquilidade, livrando-se do suplício que lhe infligiam aquelas homenagens insultantes. Agora, quando ficava na janela para satisfazer aos desejos da mãe, já não lhe custava essa condescendência tão amargo sacrifício. Na leitura de hoje, vimos o casamento de Aurélia e Seixas. Logo depois da cerimônia, ela faz o testamento em presença de um tabelião e de testemunhas. Todas as coisas de Aurélia são nas cores dourado, azul e vermelho. O papel do testamento, a decoração do quarto. Azul e dourado remetem às imagens de santas ou a imagens celestes. E o dourado ainda dialoga com o nome da moça, Aurélia, feita de ouro. Ela e o marido têm quartos separados, e quando entra no quarto dele, Aurélia revela que organizou esse casamento como uma vingança. Notem que ela diz que o casamento é indispensável às mulheres honestas. Na época do romance, uma mulher, para ser respeitada, tinha que obrigatoriamente ser casada. Será que o tratamento com as mulheres solteiras mudou? Ou será que ainda é preciso casar para ser respeitada? Aí ela explica que Seixas estava no mercado, portanto ela o comprou, revelando o caráter comercial do casamento, mais uma vez, e aproveitando para humilhar o cara que desfez dela no passado por um dote maior. Ela se considera uma mulher traída e chama ele de vendido, o que ofende Seixas. Nesse trecho do romance, a gente percebe algumas características do enredo que enquadram essa obra como pertencente à segunda fase do romantismo, que é a fase de idealização dos relacionamentos. Porque apesar de ficar com raiva, o homem não perde a compostura e continua atento às normas da civilidade. Ele também não exige seus possíveis direitos de marido, por assim dizer. Porque fosse uma obra do realismo, que mostra as narrativas mais aproximadas da vida real, essa personagem poderia não se ofender com o fato de ter sido chamado de vendido e ainda exigir que a noiva passasse a noite com ele, para consumar o casamento e garantir sua condição de marido dessa mulher rica. Numa época em que as mulheres tinham muita preocupação com a reputação. Entrei na leitura da segunda parte do romance, chamada Quitação. Nessa parte, o romance faz um flashback para quando os pais de Aurélia se conheceram e sabemos por que ela viveu pobre até um ano atrás. Ela não era considerada herdeira, porque o pai é o que naquele tempo chamavam filho natural, ou seja, um filho fora do casamento e não reconhecido legalmente. A família da mãe dela também não tinha aprovado o casamento e tinha se afastado. Assim, Aurélia só conhece o tio, Lemos, quando já é adulta. Lemos, que na atualidade da narrativa, ou no que a gente chama de presente diegético, é o tio tutor dela. Ele se aproxima de Aurélia com a intenção de explorar a menina, que naquele momento ainda era inocente e crédula da bondade das pessoas. E o pai de Aurélia é mais uma personagem masculina de personalidade fraca nesse romance.
Ele é covarde, não consegue enfrentar o pai e contar do casamento. Assim como Seixas é vaidoso e preguiçoso e Lemos é trapaceiro. Há também o moralismo na narrativa representado na crítica à mãe de Pedro Camargo, que morreu de vergonha do seu erro, sendo que o erro foi ter se envolvido com um homem casado, e foi um erro só da mulher, na opinião do narrador. O casado, que engravidou essa mulher, aos olhos das convenções do século XIX, não cometeu nenhum erro e não precisa morrer de vergonha. Esse moralismo embutido na narrativa vai como recado às leitoras, como uma cartilha de comportamento, do que as mulheres podem ou não fazer se quiserem ser aceitas na sociedade. E assim a culpa ou a responsabilidade vai sendo perpetuada sempre em cima da mulher. Mais um dado sobre os casamentos do final do século XIX que a narrativa mostra é quanto à diferença de idade entre os noivos, sendo que as meninas eram consideradas aptas a casar e disputadas, se tivessem um bom dote, já a partir dos 15 anos. O pai de Pedro Camargo, vô de Aurélia, arruma uma noiva para o filho que acabou de fazer 15 anos, porque queria aproveitar o dote dela, sendo que Pedro tinha 36. E há também o preconceito com as pessoas pobres no fragmento que conta que um tropeiro que ajudou Pedro Camargo foi honesto e entregou à mulher o dinheiro que o marido enviou. Diz que foi uma probidade da qual ainda se encontram exemplos nas classes rudes, especialmente do interior. Eu já comentei que o escritor, José de Alencar, fez parte de uma elite do Brasil Império e escrevia para as elites e sobre as elites, ao menos nessa fase de romances urbanos e de perfis de mulher. Então ele olha para o povo pobre, ou seus narradores olham, com o nariz empinado, com juízos de valor. Talvez Alencar não esperasse que um dia o povo estaria alfabetizado, lendo e criticando suas escolhas. Essas opções do escritor estão de acordo com valores da época, claro. O problema é que o machismo, a responsabilidade pela gravidez e a crença de que o pobre seria menos propenso à honestidade ou menos confiável, tudo isso são valores que atravessaram os séculos e chegaram ao nosso tempo tidos como normais. Então está mais do que na hora de mudar essa mentalidade. Quando explica que Aurélia aprende contabilidade com mais facilidade que o irmão, o narrador diz que sim, algumas mulheres até são inteligentes, apesar de nunca atingir o vigoroso raciocínio do homem. Antes que a voz narrativa da obra literária cristalize a tua ideia de como eram as mulheres no século XIX, vamos lembrar que nem todas as brasileiras eram analfabetas ou donas de casa. No início deste episódio, eu citei a Josefina Álvares de Azevedo e a Anísia Floresta. Aurélia começa a aparecer na janela de casa para se tornar conhecida e atrair algum pretendente. Ela não queria, mas faz isso porque a mãe está doente e tem medo que ela fique sozinha. Essa exposição na janela era um recurso das meninas que não podiam frequentar os bailes da corte para se tornarem conhecidas. Eu até comentei no último episódio da semelhança com os aplicativos de encontros de agora. É a mesma prática social de se colocar em exposição para conhecer parceiros, só muda a interface da janela de casa para os perfis online. E aí a personagem do tio se aproxima e vê na sobrinha uma possibilidade de lucro. Com a carta que ele deixa, fica a sugestão de que queria agenciar Aurélia como prostituta. Lembra que no episódio passado eu falei em como a estrutura social dessa época empurrava mulheres pobres para a prostituição? Por um lado, porque se as meninas tivessem qualquer experiência sexual antes do casamento, poderiam ser expulsas de casa e destituídas da herança. Por outro lado, porque não existiam muitas possibilidades de independência financeira e construção de uma carreira no mercado de trabalho. O destino de quase todas as mulheres era viver sob a tutela do pai, até casar, e aí passar a obedecer ao marido, que era quem a sustentava. Enfim, e se vocês estão achando que essa prática é ultrapassada,
Vamos lembrar que, infelizmente, muitas mulheres vivem hoje, em 2022, em lugares cuja estrutura social ainda é assim, ainda impossibilita que mulheres tenham autonomia. Eu estou me referindo a países governados por ideologias religiosas extremistas, por exemplo, como o Afeganistão, onde a situação das mulheres está bem difícil depois da tomada de poder pelo Talibã no ano passado. Na leitura de hoje, a gente também teve uma ideia das crendices da época da escritura do romance, muito em função de que a medicina não era eficiente como hoje e de que as informações científicas não se popularizavam, até porque havia um grande número de analfabetos no Brasil do século XIX. Então circulavam essas imprecisões, como a da personagem Emílio ter morrido em função de tomar um banho frio em um dia quente. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura comentada de Senhora, romance de José de Alencar. Fiquem bem e até lá!